você precisa entender quais são as causas, às vezes, subconscientes que não estão permitindo você atingir os resultados que você deseja. Certo? Quais são essas causas? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mind Hacks. Aqui, onde a gente vai discutir estratégias técnicas para você despertar o seu poder de ser ilimitado. Então vamos conversar sobre alguns assuntos. Hoje a gente vai falar sobre como criar sonhos poderosos. O que são sonhos poderosos? Sonhos que... o que é a palavra poder, né? Poder é algo que tem um potencial, né? Que consegue criar algo mesmo, fazer acontecer. Então, o sonho poderoso, ele por si só, ele já começa a te levar para a realização dele mesmo. Então, isso é muito interessante, né? Quando a gente começar a abordar essa questão de abordar essa questão de ter um sonho verdadeiramente poderoso, a gente está falando disso, é um assunto que assim ninguém aborda. As pessoas falam, tenha metas, tenha sonhos, mas ninguém de fato, né? Aliás, tem pessoas que entendem, mas poucas pessoas realmente entendem o que faz de um sonho poderoso, um sonho que cria condições de você realizá-lo. Olha só que coisa interessante. Porque quando a gente fala de sonho, né, o nome diz, né, parece que é uma coisa assim irreal, né? O sonho, é o sonho dele, né? É o sonho tão distante, não tem condição de transformação, de criação em volta disso, né? Então, o que acontece? O sonho, para você conseguir usá-lo a seu favor, para você conseguir que ele trabalhe a seu favor, que ele te crie motivação. Um sonho, ele precisa criar motivação para você, né? Um sonho que não trabalha a seu favor, só por existir, ele não é um sonho verdadeiramente, ele é uma ilusão, né? Um sonho verdadeiro, ele é um sonho que ele, para começar, ele te motiva. Depois ele te direciona. E ele te ajuda a corrigir as rotas. Sempre traz de você de volta toda vez que você sai da linha. Então você definir um sonho muito claro, você definir um sonho que tenha poder, significa você ter alguns critérios, tá, em mente toda vez que você for definir um sonho, tá? Alguns critérios. Quais são esses critérios? Anote aí. Se você não está com um caderninho e tudo mais, já pega o caderninho, vai anotando. Anota aí. É o seguinte: o primeiro critério que um sonho precisa ter para ser algo que te empodere, que te dê poder, certo? É o fato dele ser ele precisa estar relacionado ao destino, é um destino final, tá? Na sua vida. O seu sonho, sendo um destino final, ele vamos dizer assim, ele primeiro que se torna real, né? Muitas pessoas têm sonhos que foram inseridos na cabeça delas porque alguém falou que aquilo é certo, aquele é o jeito de fazer a coisa, aquilo é, sabe? E
E é engraçado isso, né? É engraçado porque o sonho, ele tem que ser um objetivo final. Ele não pode ser um objetivo de meio do caminho. E é engraçado porque toda vez que é um sonho que alguém inseriu na sua mente, ele nunca é um objetivo final. Ele nunca é um destino. Ele sempre é uma espécie de veículo que vai te levar até lá. Vou dar um exemplo de como não fazer, né? Como não é um sonho de verdade, o que não é um sonho. Por exemplo, ganhar na Mega Sena, né? Na loteria. Isso não é um sonho. Um sonho poderoso. Isso não é um sonho que é um destino. Um veículo, né? O que mais não é um sonho? Por exemplo, quero crescer, vamos dizer assim, quero conseguir passar no concurso público. Isso não é um sonho. Ah, Thiago, isso não é verdade. Tudo bem, isso é um meio. Eu vou mostrar para vocês. Sabe como é que você sabe o que é um sonho mesmo, de verdade? Quando a consequência desse sonho não importaria tanto. Aí você pode dizer que isso é um sonho destino. Como assim? Vamos lá, vou pegar os exemplos. Se você ganha na loteria, se eu falar pra você, você vai ganhar na loteria. Eu vou dar um bilhete premiado pra você. Só que você não vai poder retirar o dinheiro. Você só vai ganhar na loteria. Isso vai te dar prazer, pessoal? Coloca aqui, anota, põe. Vai dar prazer, vai dar felicidade. Mas você nunca vai poder tirar o dinheiro. Nunca. Você só pegou e ganhou na loteria. Você só tem esse status. Ou você passou no concurso público, mas você não vai ter... como já aconteceu muitas vezes, já vi pessoas que passaram no concurso público e nunca foram chamados. Então você vai passar no concurso, mas em primeiro lugar ele nunca vai ser chamado. Isso te dá prazer? Passei só no concurso? Sozinho? Provavelmente não. O objetivo, o sonho, precisa ser o final. O que a pessoa quer? Ela quer ter não sei quantos milhões que se ganha. Então não pense no meio. Não sonhe com o meio. Sonhe com o que você quer. De verdade. Ela quer não sei quantos milhões, ela não quer ganhar. Né? E eu estou falando disso de ganhar na loteria porque sempre rodo umas pesquisas lá no meio do pessoal das minhas listas de e-mail e tudo mais. Eu rodo umas pesquisas e vira e mexe tá o pessoal falando, quando eu falo assim, qual é o seu maior sonho? Ah, é ganhar na loteria. Puxa vida, né? Como o sonho é pequeno, como é um sonho, e nada de errado, se tem prazer, se existir um prazer, sinceramente, eu acho que isso não existe. Um prazer de só ser um vencedor de loteria, né? Olha, eu tenho status de... Tudo bem. Agora, não existe isso. Sempre a pessoa quer o outro lado. A pessoa quer passar no concurso, por quê? Porque ela quer um emprego na prefeitura, que seja, né? Que é um emprego público. Algumas pessoas, isso nem o emprego público é o final. Para algumas pessoas, o que ela quer é estabilidade financeira. Outras não, outras, se eu falar assim, ó, você vai ganhar um emprego público, mas não é a estabilidade que você vai ter. O emprego em si não vai te dar estabilidade. Para algumas pessoas isso vai servir. Não, porque o emprego que eu quero tá lá no... Né, trabalhar no negócio, no serviço público, né? Esse é o sonho da pessoa, ali já é um fim, né? Como você sabe que aquilo é um fim? Como você sabe que aquilo é um destino e não um veículo? Você entendendo, você perguntando se você ficaria satisfeito se só conseguisse aquilo e não as consequências. Certo?
as consequências seriam a mais, seriam lucro. Um exemplo disso é uma pessoa que se realiza com seu propósito. Ah, qual é o seu sonho? Nossa, meu sonho é montar uma empresa que ajude pessoas a fazer isso, isso e aquilo. Legal. Aí eu falo para a pessoa, tudo bem, e se você tiver isso, mas não ganhar um tostão sequer, você já ficaria feliz? Claro, você vai ficar mais feliz com dinheiro, mas se você não ganhasse, se fosse praticamente uma ONG, você ficaria feliz? Ficaria. Se essa ONG se sustentasse e tudo mais, ficaria. Então, o que mostra? E essa é a maneira de você descobrir se aquilo é um destino ou é um veículo. Esse exemplo de destino e veículo acho que ficou perfeito para isso. Se você está buscando e às vezes o próprio, né, como eu falei, o que é destino, o que é veículo, é que se aquilo por si só, aquele fim já é o suficiente. Eu lembro que quando eu era músico, eu tinha uma banda e eu lembro que uma vez eu estava conversando com o tecladista, né? E assim, meu objetivo com a banda é que a banda desse certo, que a gente tivesse sucesso e tudo mais. E foi muito interessante, uma vez eu conversei com ele, falei, então se der certo, como é que você vai fazer? Ele falou, tá tudo bem. Eu falei assim, como assim tá tudo bem? Né? Eu achei que você estava sonhando junto com a gente. Eu falei assim, cara, isso pra mim é legal, mas a banda em si já é, nela mesmo já é um fim e um meio. Ou seja, ele já estava com o sonho realizado ali de estar naquela banda. O resto era lucro. Certo? Então, você conseguir pensar dessa forma, eu penso que é o grande... Eu acho que é a grande sacada em volta disso. Você conseguir entender qual é o seu fim, qual é o objetivo que você quer atingir, e definir isso como um sonho. As pessoas definem... Por isso que eu acho que a grande maioria das pessoas não tem resultado, ou ficam infelizes com o resultado, porque primeiro que elas definem um sonho errado. E já começa com o primeiro critério para definir um sonho, já definiu errado, que o sonho delas é o meio. É sempre o meio. Então, vamos buscar o fim. Né? Ok, definido o fim, vamos para o próximo critério. O próximo critério, eu penso que é o seguinte, é ser apetitoso. É o que eu sempre falo. É a diferença de um sonho bolo de chocolate ou brócolis sem sal. Pensa desse jeito. O brócolis sem sal, ele, às vezes você precisa comer, ele é ok, ele tá ali, você precisa, né, vitamina, você precisa, mas ninguém deseja um brócolis, né? Sabe, é mais ou menos isso, é quando a pessoa fala assim, o que eu quero? Eu quero saúde financeira, quero tranquilidade financeira. Isso não chama, sinceramente, você quer saber a verdade? Isso não atrai nada. Você não está atraído, isso não cria motivação. O que é motivação? Motivos para a ação. Como você quer criar motivos para a ação se o seu sonho não é minimamente atrativo, minimamente apetitoso? É necessário, que nem o brócolis, ele é necessário, é bom ter tranquilidade financeira, né? Mas é necessário, é que nem, qual o seu sonho? Meu sonho é ter um telhado sobre minha cabeça, é necessário, mas assim, não puxa você, não faz você acordar toda manhã para conseguir isso. O que seria um objetivo bolo de chocolate, né? Apetitoso, bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, olha que beleza, hein? O que seria esse objetivo? Você vai ter que definir.
Em vez de um teto sobre a sua cabeça, pensa numa coisa assim, qual seria a casa dos seus sonhos? Você quer uma casa na frente da praia? Uma casa com uma piscina maravilhosa? Uma coisa que faça te acordar todo dia. Você olha a foto daquele objetivo e te faça acordar e fazer acontecer. Porque se é só, eu quero ter dinheiro, eu quero ter tranquilidade, sabe? Não tem nada aí. Como que você vai se mover rumo a alguma coisa? Certo? Como que você vai ter motivação? Tá? Então, outro fator é o quê? A questão de ser apetitoso. Mas, por outro lado, também precisa ser possível. Tem que ter esse balanço entre apetitoso e possível. É como olhar, você vai no Instagram, e aí você tá lá mexendo no Instagram, e aí começa a aparecer umas receitas maravilhosas, só que é lá da gringa, né? Às vezes nem tem os ingredientes para fazer por aqui, no Brasil. E aí você olha lá e fala, cara, isso aqui é animal. Mas você não, o seu apetite ele se perde no meio do caminho, porque você chega e fala, mas isso aqui nunca vai ter aqui. Não é que nem você vê aquele objetivo e de repente cara, nossa, tá na rua de casa. Parece que o apetite aumenta, né? Você olha lá, você vai ver o perfil do negócio lá, o cara mostra aquela coisa apetitosa e tá na rua de casa. Opa! Entendeu? Então é mais ou menos isso, é como se chegasse e falasse assim, cara, você vai ser um milionário tendo um carro foda na garagem, tendo não sei o que lá, uma vida animal, viajando, fazendo não sei o que lá e tudo mais, ou se não ter uma família maravilhosa e linda, ou se não uma saúde, você, em vez de você é uma pessoa que você corre todo dia, tem uma saúde incrível, sabe? Você vê até no corpo da pessoa que ela tem muita saúde, que ela consegue correr, que ela, sabe? Você olha objetivos desse tipo, né? E a oportunidade está aí na sua frente. Você vê, cara, isso aqui e isso, e pelo que ele está mostrando é uma coisa super simples, não é nada, né? Eu tô vendo, é só fazer isso, isso e aquilo, eu tô lá. Ou quando você coloca isso, uma coisa que é possível e apetitosa, você tem todo o poder de motivação possível. Mas tem que estar no limite. Porque quando fica muito apetitoso, às vezes começa a ficar impossível. Então tem que estar no limite do possível com o limite do apetitoso. Você tem que jogar dentro desse, mais perto desse limite, tá? Possível. Mas o fato é assim, se bater a linha do impossível, já era. Então você tem que jogar, mas sempre tende um pouco mais pro possível do que pro apetitoso. Mas não deixe de tornar apetitoso, senão ferrou. Você pode aumentar essa barra do possível se você aprimorar sua mentalidade, seu mindset. Quanto mais você aprimora seu mindset, mais essa barra do possível aumenta e mais coisas mais apetitosas você vai poder buscar. Entendeu? Então, definir essa questão né, entender aonde que é esse ponto de equilíbrio, vai ser o ponto fundamental aí para tornar isso motivador, né? Ele começa, tá vendo? Seu sonho já está ganhando poder. Você já criou um sonho que ele é um fim, que ele é apetitoso, que ele é possível. Agora vai outras duas coisas que precisam ter equilíbrio. Uma delas é especificidade. Ele precisa ser o quê? Específico. Ele precisa ter clareza. Eu acho que clareza é a palavra para isso. Ter muita clareza. Não é tipo, quero ser rico. Esse é o objetivo mais paia que existe. Quero ser rico.
Rico quanto? Quanto? Né? Não tem nada, não é nada esse objetivo, certo? Quero ser feliz. Não é nada esse objetivo, porque não fala nada. Ele nem consegue ser apetitoso porque não está dizendo nada. Né? Quero tranquilidade. O que é tranquilidade para você? Precisa ter clareza. Sabe? As pessoas falam as coisas e muitas vezes não... Por exemplo, muitas vezes as pessoas chegam e falam: olha, eu queria mais ou menos isso. E não tem clareza, aí depois não vê por que as coisas não acontecem na vida. Porque se você não tem clareza, você não consegue ter direcionamento, você não consegue fazer ajuste de rota na sua vida, você não consegue, sabe? Então, clareza é fundamental, clareza em tudo, tá? Isso leva para sua vida. Quando você está estabelecendo uma comunicação, tenha clareza. Não fique jogando jogo de meias palavras, escreve de qualquer jeito. Sabe, a coisa mais ridícula que foi instalada, e eu tô realmente em volta dessa questão, sabe? Às vezes eu fico puto com isso, mas eu tenho que permitir. O fato é que eu tenho que permitir as pessoas fazerem isso, mas eu vejo que isso está cada vez distorcendo, transformando os seres humanos cada vez em seres humanos mais autômatos, mais, como eu posso dizer, mais... menos humano, mais animal, né? Que é a questão de, por exemplo, escrevo o que eu quero e entenda quem pode, sabe? Que virou o costume depois da internet. Escreve de qualquer jeito e a quem puder entende. Não joga vírgula, não faz nada. Coloca lá e eles vão entender. Não tem uma preocupação de escrever e que o outro do outro lado entenda. Não tem preocupação de falar uma coisa, de falar uma sentença, e o outro do outro lado precisa entender essa sentença. Aí tem briga de pessoal que fala assim: mas você não entendeu o que eu quis dizer e tal. Não, você precisa se fazer entender. Nem que você corrija depois, você falou uma coisa e aí depois a pessoa entendeu errado. Peraí, você entendeu errado, deixa eu tentar te explicar melhor. E aí você vai lá e tenta falar. Agora, esse joguinho de colocar 3 palavras e quer que a pessoa entenda, né? Isso está treinando a sua mente para nada ser específico. Isso você está voltando ao tempo... né? Voltando ao tempo que não tinha comunicação falada, né? Onde é uga-uga, né? É isso. Quando o ser humano faz isso, ele está voltando para esse tempo. Ele está desevoluindo. Quando você não se preocupa com a sua comunicação, com o que você está falando, com as palavras que você vai escolher numa conversa, você está se tornando... está voltando ao nível, está só deixando o lado animal funcionar, não o lado humano, o lado maior. A preocupação com a sua comunicação, essa preocupação tinha que ser uma preocupação importante, né? E aí vem até para a clareza dos seus sonhos. Por que as pessoas não conseguem realizar seus sonhos? Porque não tem clareza, porque elas nem conseguem comunicar o próprio sonho. Elas não conseguem comunicar o próprio sonho. Elas não conseguem pegar aquele sonho e transformar ele numa coisa clara. Eu quero... sabe? Mais ou menos isso. Eu quero isso aí, ó. Aquele carro ali, ó. Sabe? Isso surgiu até do nível de uma filosofia de desinteresse das pessoas, falando assim, coisas materiais são ruins. É uma filosofia de desinteresse, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa gosta de um carro e é feio gostar de carro porque você se torna materialista em excesso. Aí a pessoa fala: nem gosto muito de carro, eu nem sei o que é carro. Você anda de carro?
Então, particularmente, você gosta de carro, você anda de carro, você usa o carro, você faz uma coisa, então você gosta de carro. E você gosta de determinadas coisas no carro. Se você não gostasse, você não teria carro. Sinceramente, você andaria de outras coisas. Ah, não é porque eu preciso. Não, não é. Você tem outras opções. Você pode andar de transporte público, você pode andar de não sei o que lá, você pode andar de Uber. Certo? Você pode andar de qualquer coisa. Agora, você gosta de. Você tá andando de carro, é porque você preferiu o carro. Se você preferiu o carro, você precisa entender o que são um carro, o que é um carro, o que um carro precisa ter para você ficar bem, para você gostar. Ah, eu aceito qualquer coisa. É isso mesmo? Aceita qualquer porcaria da vida? É isso? Vai começar. Né? As coisas que você gosta, que você escolhe, você precisa ter critérios para sua vida. Se você não tem critérios do que é bom para você, você está vivendo uma vida automática. Você está deixando que os outros escolham seus sonhos. Né? E esse é o ponto. Já sai um monte de gente nessa parte do vídeo. Né? Já sai um monte de gente. Por quê? Porque isso não é popular. E sinceramente eu nem quero as pessoas que não acham, que não concordam com isso aqui. Sabe por quê? Porque eu peguei e cutuquei a zona de conforto delas. Eu fiz assim, ó, na zona de conforto delas. E quando eu fiz isso, ela, não, esse cara não sei o que lá, e sai fora. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Os que ficaram são as pessoas fortes, as pessoas que estão nesse próximo nível, as pessoas que estão buscando ser ilimitadas. E para você ser ilimitado, você precisa entender esse jogo. Para você conseguir transcender os seus limites, você precisa entender quais são as causas, às vezes, subconscientes que não estão permitindo você atingir os resultados que você deseja. Certo? Quais são essas causas? Quais são essas causas? E uma das causas mais importantes nesse jogo é o quê? É a questão de você não pegar e entender das coisas que você tem preferência. Você não ter clareza do que você tem preferência. Você deixa. Né? É isso que é não ter clareza. Certo? Agora, se você tem clareza, eu quero um carro, qual carro, que tipo de carro, como é aquele carro. Eu quero uma casa, como é a casa, daquele jeito, eu não sei o que lá. Eu quero ter sucesso na minha carreira, qual é a carreira? Como que é ter sucesso? Quais são os tipos de crescimento? Certo? Como que é possível ter sucesso? Como que as pessoas conseguem atingir resultados interessantes? Tá? Então, definir com clareza isso, definir com clareza aonde você quer chegar é muito importante. E o treino da clareza no dia a dia é fundamental para você se tornar alguém realmente ilimitado, para você ser um verdadeiro mind hacker. Que está hackeando a sua mente, hackeando todos os limites da sua mente para conseguir se tornar ilimitado. Sem isso, sem clareza, você não tem como fazer isso. Tá? E depois simplicidade. Clareza e simplicidade são de novo duas coisas que estão não é degladiando, mas são duas coisas que estão sempre, quando você puxa muito para um lado, você acaba atrapalhando o outro. Então você precisa de um sonho também que seja simples, mas não ao mesmo tempo que seja simplório. Né? O simplório é o quê? Que não tem clareza nenhuma. É o máximo de clareza sem complexidade excessiva. Quando uma pessoa chega e começa eu falo assim, qual é o seu sonho? Aí a pessoa começa a contar a história da vida dela para contar o sonho. Né? Isso é muito complexo. Tem muita clareza naquilo tudo. Né? Começa a ter muita clareza em volta daquilo. Mas é complexo, exageradamente complexo.
Você precisa jogar o jogo do simples, mas não simples a nível de ser simplório, como eu falei, da linguagem, de você não conseguir pegar e comunicar e a pessoa entender do outro lado. Você tem que ser o mais simples possível, mas ao mesmo tempo mais claro possível. Só simples, ninguém te entende. Só claro, né? E você tem que falar. Por quê? Porque é o seu cérebro que vai entender esse sonho. Você vai estar falando para o seu cérebro. Então, o seu sonho deveria ser uma coisa que, se você explicasse para alguém de forma simples, que a pessoa conseguisse decorar o seu sonho, seria perfeito. Meu sonho é pá, 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 pá. Certo? Meu sonho é despertar o meu poder ilimitado, por exemplo. Né? Esse é meu sonho, vamos supor. Né? Despertar cada vez mais meu poder ilimitado. Caramba, isso está muito claro e ao mesmo tempo está muito simples, porque todo mundo já entendeu, ficou claro. Agora, quando você deixa muito complexo, sua mente não consegue assimilar. Seu subconsciente, ele precisa de quanto mais coisa simples, é mais fácil de assimilar. O exemplo disso é você olhar música. Música, tipo, sei lá, gêneros que são extremamente simplórios até, né? Como, por exemplo, o funk, né? Aquilo fica na sua cabeça e a sua mente, você fica cantando aqueles barulhinhos em todo lugar que você vai. Por quê? Na sua cabeça fica cantando. Por quê? Porque é tão simples que a sua cabeça faz assim, ó, ela absorve aquilo rápido. Agora, quando o seu sonho é muito complexo, é muito difícil dela conseguir assimilar. Então você tem que conseguir jogar o jogo da simplicidade com a clareza. Clareza, ela excessivamente se torna muito complexa. Não pode ser complexo demais, mas também não pode ser simples demais a nível de não comunicar nada. Essa harmonia perfeita possibilita o seu sonho realizar. Possibilita você conseguir ver coisas, possibilita você... Cara, é tão absurdo isso, porque quando a gente fala de sonho, olha que coisa interessante, quando eu vejo as pessoas falando de sonho, monta um quadro dos sonhos. E aí você faz aquele quadro gigantesco, cheio de coisa, uma complexidade só. Cara, o Elon Musk, ele tem um quadro dos sonhos. O quadro dos sonhos dele é Marte colonizada. É uma coisa só. Paf! Na frente dele, que ele vê aquilo todo dia. Por que você acha que ele está conseguindo? Porque é uma coisa. É uma foto que vamos dizer assim, é uma foto só que pega e resume todo o sonho dessa pessoa. Tem um cara chamado Neville Goddard, que foi um dos caras mais estudiosos a respeito desse lance de lei da atração e tudo mais. Né? Ali o negócio é até mais complexo. E ele falava assim, quando perguntavam pra ele, o que você faz? Qual é os exercícios de mentalização que você faz e tal? Aí ele falou, não, eu mentalizo só eu andando pela... Se eu não me engano, acho que era isso. Ele mentalizava ele andando pela cidade de Nova York com um sorriso no rosto. Isso, né, um sentimento de plenitude. O que aquilo significava para ele? Significava que o dinheiro ia estar rodando se ele estava daquele jeito. Então o dinheiro ia estar ok, ele ia estar bem com a família, ele ia imaginar ele num dia bom. Então aquilo ali era um resumo de toda a questão. O resto eram ganhos secundários. Mas só aquilo já era suficiente. E era simples. A simplicidade, simplesmente, ela pega e... A simplicidade simplesmente, né? Ela facilita a inserção desse sonho no subconsciente e a partir disso o subconsciente consegue criar a realidade que você deseja. Agora as pessoas têm sonhos muito complexos. Quando eu chego e pergunto, qual o seu sonho? Aí a pessoa fala, peraí, então, deixa eu explicar. Acabou. A pessoa tem que colocar o sonho dela numa coisa muito clara, muito objetiva. Certo?
muito objetiva. Isso é importante. Por exemplo, eu quero despertar mais de 1 milhão de ilimitados até 2030. Eu quero despertar mais de 1 milhão de ilimitados até 2030. Esse é meu sonho. Dentro desse sonho inclui muita coisa. Inclui a minha alegria de estar ajudando mais de 1 milhão de pessoas. Certo? Então eu imagino o que é isso. Mais de 1 milhão de pessoas, tendo acesso a tudo isso que a gente está falando. O que é... Isso também mostra assim, se eu estou ajudando pessoas, existe uma regra da criação de valor, né? Que é o seguinte, se você gera muito valor para as pessoas, aquilo retorna para você. Se você não está ganhando dinheiro suficiente, é porque você não está gerando valor suficiente para a quantidade de pessoas suficiente. Porque bem ou mal, mesmo que você não peça nada em troca, elas vão te dar. Acontece. Mesmo que você não seja o cara mais fazedor de dinheiro possível, as coisas acontecem. Mas você tem que gerar muito valor para muitas pessoas. Muito valor para poucas pessoas não funciona. Pouco valor para muitas pessoas não funciona. Muito valor para muitas pessoas. Certo? E quando eu defino isso com essa clareza, eu estou falando, eu vou estar com a minha realidade financeira ok. Sabe, eu estou falando um monte de coisa. Eu estou falando que eu vou ter vou ter a realização da minha carreira, a realização do meu propósito, realização financeira, certo? Eu imagino a minha família realizada nesse processo, porque eu imagino eu integrando eles dentro disso. Para mim, tem muita coisa envolvendo já dentro disso tudo. Porque eu criar ilimitados é um processo de desenvolvimento pessoal meu também. Isso com certeza vai criar, né, dentro de um modelo maior, isso cria também um modelo mais harmonioso com as pessoas que eu estou convivendo. Certo? Então, entendam isso. Tá? Clareza no sonho de vocês. Se vocês conseguissem colocar todos os sonhos de vocês em uma pequena frase, vocês iam perceber como que vocês iam ser mais felizes. Essa é a grande sacada aqui. Tudo bem? Lembrando, resumindo, o seu sonho precisa ser um destino apetitoso, possível, claro e simples. Quando você coloca tudo isso no objetivo, aí não tem limites. Tudo bem? Então com isso a gente finaliza o Mind Hacks de hoje. A gente se vê